enquanto eu tiver força, lutar pelo CAP. Tive convite do Vila, do América, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Gostando do CAP, eu nunca pensava em sair daqui. O que eu ganhei aqui dentro do CAP, acho que não, nada paga. Não. Aos 14 para 15 anos eu comecei a treinar com amador. Com 15 anos eu passei a ser reserva do CAP. E aos 16 anos eu fiz minha primeira partida como titular do CAP. Foi 15 anos o CAP sempre vencendo os craques. Disputei no Náutico lá, eu ganhei 5 títulos, então fora do CAP deu 11 títulos. Com 59, uns 70 títulos, com certeza, certo. Então fiz uns 500 gols no CAP, amador. Agora entrando no Náutico, que eu disputei campeonato, e o sendo do CAP, uns 600 gols, tenho certeza. Eu tenho uma seleção, na minha opinião, eu acho que foi a melhor. Então vamos lá. Manga, Nica, Galba, Marcelo e Elim, Henrique, Samuel, Cristiano e Antenor. Nem teve um lance na área ali a favor do CAP e o juiz deu pênalti. Aí foi que a confusão do adversário. Não foi pênalti, foi fora da área. Falei com ela, pode pôr fora da área que eu vou bater essa falta aqui. Aí o juiz voltou por lá fora da área. Eu fiz o gol de falta, camisa mais pesada do futebol amador de Minas Gerais. Se é de Minas, é uma das mais pesadas do Brasil, né? A torcida está presente, né, na vida do clube, principalmente o torcedor do CAP. Apoiar os jogadores, a diretoria, né? A presença da torcida, tanto nos bastidores, como no gramado, no campo, nos jogos. Está chegando o churrascão, vamos trabalhar em cima do churrascão. O relacionamento que eu tenho dentro do futebol é importante demais, porque todo lugar que eu chego, né, eu sou bem recebido. Tem muitas amizades que eu fiz por intermédio do CAP. Então eu devo muito isso ao CAP, né, porque o CAP é muito falado. Eu joguei a vida toda no CAP. Sempre fui bastante humilde, tratei todo mundo, adversário, companheiro, da mesma maneira. Então fiz muita amizade dentro do futebol. Eu sou Antônio Gilberto Valadares Filho, filho do Antônio Gilberto Valadares, tem apelido de Curraleiro, e Maria Berenice de Campos Valadares. O pessoal me conhece mais por Tonzinho Curraleiro. Eu comecei com 14 anos, tinha escolinha do CAP aqui, com o Pisquinha, que foi uma lenda do CAP. E aos 14 para 15 anos eu comecei a treinar com amador, né? E quando faltava gente, eu entrava no treino, estava completo, eu não treinava. Com 15 anos eu passei a ser reserva do CAP. Quando tinha um jogo fácil, o placar já estava resolvido, eu participava do jogo, eu entrava, eu jogava um pouco. Tinha dia que jogava 1 minuto, 5, 10. E aos 16 anos eu fiz minha primeira partida como titular do CAP. O CAP tinha um centroavante, Samarone, de Pará de Minas, Elvésio, tinha um apelido Elvésio Periquitão. Na época era diretor do CAP. E o Samarone deu para ir embora para Pará de Minas. E o Alves, diretor do CAP, chegou perto de mim, me disse, chegou a sua vez de começar no CAP. E aí, com 17 anos, eu entrei. Nas 2 primeiras partidas, o CAP fez 9 gols e eu não fiz nenhum gol. E na terceira partida, foi CAP e Júnior do Atlético. Tinha um super Júnior, tempo do Marcelo, Getúlio, o Reinaldo chegando, mas o Reinaldo não jogou aqui. Paulo Isidoro. Aí foi quando terminou o jogo 2-2, eu fiz um gol, o Inácio Muramanga fez o outro gol do CAP. E pro lado do Atlético foram Getúlio e Marcelo. E aí comecei minha história no CAP e fui parar em 99. E em 99 o CAP teve uma final lá em Betim contra o Guarani Lafayette. Eu já estava no banco e no final da partida eu participei, joguei uns 15 minutos e o CAP ganhou o jogo de 4-2. O CAP foi campeão em Betim em 99 e ali nunca mais vesti a camisa do CAP. Fui para jogar sênior em Setaguá, no Clube Náutico, sênior aqui no CAP. E aí já foi título em cima de título, né? Desde quando começou em 71, o CAP começou a ganhar título. E o CAP sempre ganhando título, comigo jogando, dirigindo um time como presidente, como treinador. O CAP não para de ganhar título. O CAP é uma história no futebol amador. Eu tenho certeza que deve ser o maior time de conquista de time do futebol amador de Minas Gerais. O CAP ultrapassa regiões. Eu tenho 2 filhas que moram no Rio, Gabriela e Rafaela. Elas sentadas em Copacabana, na praia lá, chegou um ambulante e percebeu o sotaque dela de mineiro. E ele perguntou a ela de onde, quer dizer, qual cidade de Minas. Elas falaram de Pompéu. Aí o ambulante virou para elas, fez a seguinte pergunta: existe o CAP lá ainda? Lá em Copacabana, né? Existe o CAP ainda? Então o CAP é todo lado do futebol amador, que a gente, regiões, fala no CAP.
Eu tive vários convites, né? Tive convite do Vila, do América, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Mas eu nunca, eu gosto tanto do CAP que eu nunca não pensava em sair daqui. Um dia, meu pai, o pai do Galba, o pai do Júlio, era sócio, fazendeiro, nós fomos para a fazenda na terça-feira e almoçamos mais ou menos 9 horas e saímos lá para os pastos, lá olhando gado. Quando nós chegamos na fazenda, 3 horas da tarde, tinha uma caminhonete encostada na porta da fazenda. Aí nós chegamos, entrando dentro de casa, era o Barbatana, que era treinador do Júnior do Atlético, com o diretor Simval do Atlético, estava lá me esperando para fazer um convite para ir para o Atlético. Eu não, só falava que não ia, porque eu era muito acanhado, porque realmente era bobo da roça. Não tinha essa televisão que tem hoje. Eu achava que era bicho de 7 cabeças. Aí eu tento falar, não, o Ló, meu tio, perguntou o Barbatana que dia que tinha treino na Vila Olímpica, era a Vila. Isso foi na terça-feira à tarde na fazenda. Aí o Barbatana, na quarta manhã, que é quarta-feira, tem treino 9 horas, começa a treinar lá na Vila. Aí meu tio falou, não, então amanhã 9 horas nós estamos na Vila para treinar. Aí eu cheguei para treinar, já assustei, porque futebol amador com profissional é totalmente diferente. Assustei com aquecimento, mas fiz sem problemas, sem reclamar. E na hora que começou o treino, ele já me deu o colete de titular do Júnior. Aí treinei no Júnior e certa hora eu perdi um passe, o Barbatana era treinador do Júnior e deu um grito comigo, Valadares, né? Deu um grito comigo, eu assustei com aquilo. E acabou o treino, eu falei com meu tio, eu não vou ficar aqui não. E eles pelejando para mim ficar lá, continuar. E acabou o treino, eu vim embora e nunca mais voltei lá no Atlético. Aí apareceu o Cruzeiro, o Aldair Pinto era chefe da torcida, da charanga do Cruzeiro. O Miss do Cruzeiro veio jogar aqui e o cara perdeu o jogo 2-0. Acabou o jogo e fez um convite para ir para o Cruzeiro treinar lá. E depois do jogo, teve um jantar, o Cap deu um jantar, o Miss do Cruzeiro, lá no salão paroquial. E o Aldair Pinto me convidou para mim, para fazer parte lá do jantar. O Aldair Pinto subiu no palanque, pegou o microfone e me chamou, Tonzinho, seu lugar, vou marcar lá em 7 de agosto para você, reservar lá para você, que seu lugar está lá, só você chegar, me procurar lá que você vai treinar no Cruzeiro. E ele tinha um programa, Confidência, e ficou a semana toda, de segunda a sexta, me convidando. Seu lugar está aqui, vem que nós estamos te esperando. Eu não dei resposta e não interessei, não fui. E tive o convite do América e do Vila, aqui em Pompéu, vieram aqui. E ó, a última foi o Palmeiras, veio um diretor do Palmeiras aqui, me convidando para me levar para o Palmeiras, mas também não interessei. Não tem arrependimento nenhum de não ter tentado profissional. Talvez se eu vou, talvez até, né, teria uma condição melhor, mas não tem arrependimento nenhum, porque o que eu ganhei aqui dentro do CAP, acho que nada paga, não. Qual foi o primeiro clássico que você jogou do CAP e do Cristalino? Foi 29 de setembro de 74, aqui no estádio Antônio Januário de Campos, né? Foi o primeiro clássico da história. Perdemos o jogo de 1-0, né? O campo super lotado. Eu fui o último a descer para o vestiário, fiquei cumprimentando o jogador do adversário. E quando eu cheguei no vestiário, estava aquela tristeza dentro do vestiário. Quando chega o Chico do Soca, que era o presidente do clube, deu um grito assim, para prestar atenção na conversa dele. Pode todo mundo levantar a cabeça, o jogo vai ser nulo, porque o adversário está irregular. E teve um julgamento na Liga, lá em Divinópolis. Na terça-feira, o Chico do Soca arrancou daqui, foi para Belo Horizonte, pegou o advogado do CAP para descer para Divinópolis, julgamento. E o presidente do rival não tinha carro. Foi o Brigadeiro, o Brigadeiro e Bedeu, né, que era muito amigo do Chico, torcedor do CAP. O Chico deixou o recado para eles pegar o Brigadeiro e o Chico, pegar o presidente Cristalino, porque ele não tinha carro, levar para a reunião. E por coincidência, na terça-feira, era estrada de terra e houve muita chuva. Eles foram de Kombi, eles passando uma taburra, a Kombi caiu numa taburra. E o presidente Cristalino não deu conta de chegar na reunião. Então, quando foi na quarta-feira seguinte, o CAP ganhou o recurso. Quando foi na quarta-feira seguinte, houve que fizeram isso por querer, porque para correr solta a reunião, mas não teve nada disso, foi uma coincidência. Voltou a partida para aqui de novo, ganhamos o jogo de 4-2. Aí fomos perder para o adversário em 89, foi 15 anos o CAP sempre vencendo os clássicos. Em 89 eles vieram aqui, ganharam do CAP aqui 3-1. E quase, nesses 3-1, quase que eles perdem os pontos de novo, porque tinha um jogador pronto para jogar, participar do jogo, quando o delegado da partida, que era da Liga de 7 de agosto, avisou a diretoria contrária que estava com o jogador regular, que não tinha condição de jogo. Então, se esse jogador joga, estava pronto para jogar, aqui eles iam tornar a perder ponto. Eu tenho como jogador 29 títulos, tenho 8 títulos como treinador e 22 títulos
como presidente. Final de carreira, disputei aqui sendo pelo CAP, ganhei, o CAP ganhou 6 títulos, disputei no Náutico lá, eu ganhei 5 títulos, então fora do CAP deu 11 títulos, com 59, uns 70 títulos, com certeza, certo. Qual o campeonato mais difícil e mais importante que você participou? O mais difícil, sem dúvida nenhuma, foi o Guarani de Divinópolis, em 75. Foi o mais difícil, para mim, na minha opinião, foi esse. Quando jogamos aqui a final, aqui ganhamos 2-1 e fomos para Divinópolis no jogo final. O Farião estava super lotado, não cabia ninguém no estádio. E um jogo dificílimo, ganhamos o jogo lá de 1-0. E tinha tanta gente no estádio que em 76 a Federação Mineira convidou o Guarani para disputar o Campeonato Mineiro, porque tinha tanta gente no estádio que o Guarani participou do Campeonato Mineiro por convite da Federação Mineira, porque deu muita gente no estádio. E esse foi o mais difícil, na minha opinião. E o mais importante, sem dúvida, foi Itatiaia, né? Primeira vez que o CAP participa, ganhou ela, ganhou de 8-0 a final. E o mais importante, no domingo, tinha um placar, tinha a Rede Globo, né? Tem os gols da rodada e não teve os gols. Só foi a Globo anunciou final da Itatiaia, em Belo Horizonte, no Independência, CAP 8 e Tupinense 0. Então esse foi o mais importante, sem dúvida, porque a Globo participou do jogo. Até chegar a Itatiaia, eu era titular. E na Itatiaia, o Antônio Carlos, presidente do CAP, reforçou o time com 3 jogadores. O César Saragossa, Cervejinha e o Serginho Dias. Aí eu fui para o banco, no primeiro treino aqui que eu fui para o banco, o treinador de Ney me deu o colete de reserva, eu assustei com aquilo, fui lá em cima, voltei, mas aceitei normalmente, não comentei nada, continuei treinando e sempre ajudando, só ajudando. E na Itatiaia eu fui para o banco. Não tinha como eu não ir, porque a idade já estava bem avançada, e fui para o banco. E lá na final, né, o CAP já ganhando 7-0, 15 minutos de jogo do segundo tempo, entrei e fiz o 8º gol. Então, para mim foi o mais importante. Fez o gol do título. Confirmou 8-0, né? Teve um campeonato, né, feito pela Liga de Bons Passos, eu fiz 36 gols nesse campeonato, né? E ficou marcado também na história do futebol, porque 36 gols numa competição não é fácil. A minha irmã Bolê começou a anotar os gols em 79. Tem uns gols anotados de 79 até quando eu joguei. E ficou 9 anos perdido para trás. De 79 até quando eu joguei em 99, eu fiz 351 gols. Fazendo a média disso aí, de 20 anos aí, de 9 ficou para trás, eu acredito que uns 500 gols, fazendo a média de 79 a 99. Então fiz uns 500 gols no CAP amador. Agora entrando no Náutico, que eu disputei campeonato, e o sendo do CAP, uns 600 gols, tenho certeza. Queria que o senhor falasse os 3 melhores jogadores que você jogou ao lado ou até mesmo contra. Então vou começar pelo Antenor, né, que apareceu que veio do Cruzeiro, era do Júnior, já estava subindo para o profissional, ele veio para o Pompeu, para o time rival ali, e o CAP trouxe ele para cá. Igual o Tenor, que é difícil, ele era craque, quem viu ele jogar não tem nem comentário, ele era craque. Mas esses 2 jogadores é difícil responder, porque que passou tanto jogador bom e tem tanto jogador aí que é difícil. Mas vamos lá, vou me colocar no meio desses 3. E tem o Galba, que foi um zagueiro sensacional, Marcelo, é difícil. O terceiro aí, muito difícil. Qual seria a seleção do Tonzinho, do goleiro ao centroavante? O CAP, toda a vida, décadas e mais décadas, toda a vida o CAP foi uma seleção, sempre procurou trazer só bons jogadores para Pompeu, quando vinham de fora, que tinha grandes jogadores, né, onde a zaga teve Galba, Nenda Baité, Leandro Canhoto, Gilcim, Arnon, lateral direito, Nica, Marcelo, zagueiro, Luiz Otávio, na esquina, no lateral esquerdo, o Jairim Maidoelim, Deim como centroavante. Ele teve várias seleções aqui, mas eu tenho uma seleção, na minha opinião, eu acho que foi a melhor. Então vamos lá, Manga, Nica, Galba, Marcelo e Elim, Henrique, Samuel, Cristiano e Antenor, nem Algo assim que não sai da sua memória. Nós jogando aqui em Pompeu, nós estávamos disputando campeonato feito pela Liga de Bons Passos. Teve um lance na área ali a favor do CAP e o juiz deu pênalti. Aí foi que a confusão do adversário. Não foi pênalti, foi fora da área, não foi. Deu que a confusão. Eu falei com o árbitro, pode fora da área que eu vou bater essa falta aqui. Aí o juiz voltou por lá fora da área. Eu fiz o gol de falta e foi um lance que era penalidade. Eu pedi para pôr lá fora. Aí eu fiz o gol de falta e ficou bem marcado. Num jogo aqui, eu fiz 6 gols na partida, 3 gols de bola parada, nenhum de pênalti.
3 gols de falta no jogo. Me marcou muito um gol que eu fiz aqui no CAP, e eu nunca vi ninguém fazer. Já vi o sujeito entrar com a bola e tudo, a bola parada em cima da rede, o sujeito deitar e empurrar a bola de cabeça pro gol. Isso eu já vi. Eu peguei a bola no meio ali e driblei todo mundo que estava na minha frente. Inclusive o goleiro saiu, eu driblei e entrei com o gol, caminhando com a bola para dentro do gol. Em vez de eu empurrar ela para dentro do gol, eu encolei ela no pé do poste e deixei ela aí sair vibrando. Foi um gol simples, porque não tem nada demais no gol, só foi julgado. Mas um gol que eu nunca vi ninguém fazer igual no futebol. Em Paropeba, teve uma falta na beirada da área, a favor do nosso, e eu estava ajeitando para bater a falta. O Júlio chegou perto de mim: você vai fazer ou eu faço? Eu falei: não, eu saí, eu falei com ele: você pode fazer. Quando ele meteu ela lá no trinco. Desse jeito, ele perguntou: você faz ou eu faço? Eu saí, ele meteu ela no trinco. O Júlio era batedor de falta também, só que ele batia mais de longe, porque tinha uma potência danada na perna. Então, mais de próxima à área, era eu que batia. Outro fato interessante, comigo com o Júlio, numa final lá em Martim Campos, contra a Associação do Bom Despacho, final em 2 jogos. O Cabo jogou em Bom Despacho, perdeu, jogou aqui, ganhou, e foi para a 3ª partida em Martim Campos. E eu e o Júlio brigando pela artilharia do campeonato. Entramos para a final, não sei se o Júlio está com 21 gols ou 22, se é vice-versa, e nós chegamos, o Júlio fazia, eu fazia, e nós chegamos a 23 gols, os dois na partida, com 23 gols, e empatar na artilharia. Aí meu pai é torcedor número 1 do CAP, pediu para mim e para o Júlio para não fazer mais gol, para nós terminar o campeonato, nós dois artilheiros, porque eu e o Júlio somos em primeiro. E nós assim fizemos, o placar já estava definido, que o CAP ganhou de 6, e então terminou eu com 23 e o Júlio com 23. Vocês dois artilheiros. E o meu pai, tem certeza que ficou muito feliz, porque ele era torcedor fanático do CAP, e pediu para nós dois parar de fazer. Ninguém podia fazer gol, não. Nem eu, nem o Júlio. Qual que é o tamanho da camisa do CAP? O CAP, na minha opinião, não. Tenho certeza que a camisa mais pesada do futebol amador de Minas Gerais. Se é de Minas, é uma das mais pesadas do Brasil, né? Essa turma que está chegando aí, se continuar aqui, eu tenho certeza que eles vão ganhar título. Que continue com dedicação, né? Com amor à camisa, lutando. Que eles tenho certeza que eles vão ganhar título aqui, essa turma está chegando. É muito importante a torcida estar presente, né, na vida do clube, principalmente o torcedor do CAP, apoiar os jogadores, a diretoria, né, a presença da torcida, tanto nos bastidores, como no gramado, no campo, nos jogos, né, e agora está chegando o churrascão, vamos trabalhar em cima do churrascão, um ajudando o outro, que no fim dá tudo certo. O que o futebol assim, abriu de portas na sua vida, Tony? Aí se abriu muito, né? Relacionamento que eu tenho dentro do futebol é importante demais, porque todo lugar que eu chego, né, eu sou bem recebido. Tem muitas amizades que eu fiz por intermédio do CAP, né? O CAP me proporcionou isso. Então eu devo muito isso ao CAP, né? Porque o CAP é muito falado. Eu joguei a vida toda no CAP. Sempre fui bastante humilde, tratei todo mundo, adversário, companheiro, da mesma maneira. Então fiz muita amizade dentro do futebol. O que o CAP representa na sua vida, Tony? Isso é coisa demais, né? O CAP para mim é tudo. Eu sou apaixonado pelo CAP, né? Porque ele me ajudou demais, assim, fora de campo, formando amizade. O CAP para mim, não sei nem palavras para responder. Meu pai me pediu, enquanto eu tiver força, lutar pelo CAP. E estou até hoje procurando ajudar o CAP da melhor maneira, porque eu nasci aqui dentro, fui criado aqui dentro, sou apaixonado, sou apaixonado pelo CAP, então representa demais na minha vida. Eu estou achando muito estranho eu aqui na arquibancada, porque sempre fiquei lá dentro do campo, ali, ajudando de alguma forma, mas estou feliz, né? Fiquei muitos anos na frente do CAP, passou a hora de passar para frente, e o CAP vai continuar, eu tenho certeza. Defina o CAP em uma palavra. Amor pelo CAP.